Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 14 de março de 2025, é sexta e todas as sextas são regidas por Vênus, que é Afrodite, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. No céu de agora, a Vênus está retrógrada, então ela está nesse momento de revisão, de retomada, de análise. Então, esses assuntos venusianos a gente ainda pode estar olhando para o passado, olhando o que precisa ser organizado, às vezes também integrando algum dos nossos valores, algum dos nossos aprendizados nesse campo das relações, tá? E a Vênus está em Áries, ela está sendo regida por Marte, ela é regida por Marte, né? Áries é regida por Marte, que no céu também está em Câncer, então também, mais uma vez, Câncer fala sobre essas questões emocionais, do passado, então todo um cenário assim de olhar para trás, né, de fazer esse resgate, mas também de retomar muitas vezes a nossa autonomia, a nossa independência, o nosso poder, a nossa força sobre nós mesmas, essa capacidade de conquistar, de ir atrás dos nossos desejos, tá? Como que foi essa noite para vocês, gente? A gente teve uma lua cheia, a gente teve eclipse. Então, no céu de agora, a lua ela tá no signo de Virgem, trazendo muito essas questões assim de ordem, limpeza, purificação, rotina, né? Principalmente essas questões assim de saúde muito forte, dessa necessidade da gente descansar também, né? Então perceber essa necessidade de equilíbrio entre os assuntos do signo de Virgem, que tem a ver com o trabalho, com essa dedicação, mas também ter esse equilíbrio com os assuntos de Peixes, que é onde está o Sol, que é onde está Saturno, é onde está Netuno, que vai falar dessa entrega, dessa conexão espiritual, né? Então, às vezes é perceber se você está mais nesse lado, assim, de se voltar para esse inconsciente, para o espiritual, para essa entrega, ou se você está mais se excedendo nessa questão prática, material, de organização, né? O que está faltando ali? Então, toda lua cheia, ela é uma oposição, então trazer para consciência essas questões, tá? Perceber se você está sendo muito rígida ou você está sendo muito indisciplinada também, desordenada, sabe? Podem trazer questões nesse sentido. Bom, o primeiro aspecto de hoje foi de madrugada, que a Lua em Virgem, ela fez uma oposição com Saturno. Então, a oposição, assim, é sempre a gente olhar os nomes, né, que a gente já consegue entender muito. Então, oposição, tá contra, né, tá enfrentando. Então, a Lua, que representa o nosso corpo, as nossas emoções, quase cheia ali, né, tava quase cheia no signo de Virgem, enfrentando Saturno, que é enfrentando o tempo, enfrentando as horas, as responsabilidades, os deveres, a escassez, as faltas, essa necessidade de disciplina. Então, quem estava acordada pode ter sentido um certo peso, algumas responsabilidades vindo para o corpo, às vezes você percebendo coisas que você precisa organizar, que você precisa estruturar, que você precisa disciplinar. Então, percebendo muito os seus limites, tá? E eu vejo que Virgem, então, é um signo de terra mutável. É a gente pensar muito no que a gente precisa cultivar no nosso dia a dia em relação ao nosso corpo, que é o nosso pedaço de terra, sabe? Então, assim, me vem muito que o signo de Virgem, o signo de terra, assim, em geral, mas o signo de Virgem, principalmente, assim, se você não tá plantando um bom hábito, como que você quer que cresça? Tipo assim, se você não tem uma boa rotina, como que você quer ter um bom dia, sabe? Se você não tem um bom relacionamento com a alimentação, como que você quer ter uma boa saúde? Então, é muito assim, o que você planta, você colhe. O que você tá cultivando em relação ao seu corpo, em relação às suas emoções, em relação ao seu pensamento, sabe? Então, eu vejo trazer reflexões nesse sentido. Até a gente pensar no mito relacionado ao signo de Virgem, né? Tem vários, mas uma delas é a Astreia, que é a deusa da justiça. Então, se a gente olha a constelação do signo de Virgem, e signo não é constelação, tá, gente? Mas tem essa relação, ela, em uma das mãos, ela segura a balança, a balança que é o signo de Libra, que é a constelação de Libra. Na outra mão, a maioria das representações é uma espiga de milho. Então, traz muito essa questão da colheita. Então, ela acaba sendo essa deusa da colheita. E a deusa da justiça. Então, gente, se você não plantou, não tem como você colher, tá? Então, a terra é assim.
As questões terrenas são assim, a gente precisa desse cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, a gente precisa descansar, a gente precisa ter esses hábitos, tá? A gente tem essas necessidades, o nosso corpo tem essas necessidades. Então é importante, acho que a lua cheia ela evidencia muito isso. Acho que até ontem eu estava falando de que Virgem rege o intestino, então fala muito sobre esse processo de assimilar os nutrientes, assimilar as informações que a gente recebe, assimilar as emoções, né? Então tem muito essa relação desse processo da lua em Virgem com processar os nutrientes, processar as emoções. Então uma coisa pode estar muito relacionada com a outra, tá? Então, deixa eu ver. É isso, a lua fazendo a sua posição 00:40. Então, às vezes, algumas restrições, alguns bloqueios, enfrentando algumas questões nesse sentido. E 3:55 foi o momento que a lua fez a sua oposição com o sol. Então, esse momento oficial da lua cheia, esse ápice ali da lua cheia. Como eu comentei no começo, toda lua cheia ela é uma oposição ao sol. Então, ela sempre traz esse embate, tá? Então, é o momento que a lua ela tá mais visível. Então, durante um mês, a lua não fica completamente visível. Durante um ano, normalmente a gente tem uma lua cheia em cada signo. Então, essas questões, elas vêm à tona. Então, toda lua cheia, ela já traz muita intensidade. Ela já traz muitas revelações. Ela já traz questões que estavam ocultas, imperceptíveis, tá? Então, já vem isso à tona. Então, a lua cheia ali no signo de Virgem. Então, essas questões da forma como que você lida com a matéria, com a forma com que você lida com a sua saúde, a forma com que você lida com a sua organização, podem ter muito vindo à tona. Vai depender também da casa que você tem o signo de Virgem, então às vezes ascendente em Virgem, ainda mais questões do corpo. Se você tem ascendente em Leão, questões de dinheiro, finanças, da sua nutrição, né? Se você tem ascendente em Peixes, questões de relacionamentos. Então depende muito aonde você tem o signo de Virgem. Eu tenho um episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, que eu falo sobre o trânsito da lua em Virgem em geral, que eu falo sobre o mito, para todas as classes, mas eu acho que eu vou gravar um bem curtinho falando sobre para todos os ascendentes, tanto do eclipse quanto da lua cheia de hoje, para ficar mais claro. Mas enfim, então esse enfrentamento, tá? Então o sol, ele traz essa clareza ali da onde a gente pode estar fugindo da realidade, aonde a gente pode estar no escapismo, porque às vezes a gente começa a fazer várias coisas porque a gente está fugindo de uma conexão muito profunda com nós mesmas. A gente às vezes fica obcecada com o trabalho porque falta uma conexão espiritual, falta uma conexão com algo maior. E quando eu digo espiritual, nem é religioso, sabe? É no sentido assim de você encontrar o seu propósito, ou você criar um propósito, você dar um sentido para você estar aqui, sabe? Então, às vezes, é esse embate que surge nessa lua cheia, tá? Essa questão material, prática, e essa questão mais emocional, espiritual, né? Compassiva. Então, perceber onde está esse desalinho. Então, como eu falei, às vezes você está focada demais no mundo material e esquece esse mundo espiritual, ou às vezes você usa até o espiritual ou usa essas fugas da realidade para não lidar com essas questões práticas e materiais da vida, entende? E assim, provavelmente ninguém vai ficar 100% harmônico, equilibrado, né? Mas perceber aonde está pesando mais, aonde está mais desafiador para você, né? Porque a lua cheia é esse momento de colheita, é esse momento de percepção. E se a gente pensar na lunação num sentido a longo prazo, essa lua cheia ela é uma consequência de setembro, de 7 de setembro, que a gente teve uma lua nova. Então, sempre que a gente tem uma lua nova num signo, então a gente teve uma lua nova em Virgem, 6 meses depois a gente tem essa lua cheia. Então, é como se a gente colhesse o que a gente plantou 6 meses atrás. Então, os assuntos que você poderia estar lidando 6 meses atrás, é como se você colhesse agora, tá? Então, por isso que é sempre legal, sempre que tem uma lua nova, você pensar adiante, pensar 6 meses depois, tá? Então é isso, daí 3:59 a gente teve esse eclipse lunar. Eu já postei também no YouTube um vídeo que eu falo sobre, tem o post que eu fiz ontem também sobre o eclipse, mas é a gente entender que eles têm mais efeitos coletivos, eles são eventos mais coletivos. A gente pode sentir essa sensibilidade, principalmente porque é um eclipse lunar e a lua fala sobre o corpo, fala sobre o povo, tá? Então traz essas questões às vezes de cansaço, de desgaste, de precisar descansar, né? E o que mais que eu ia falar? E muitas vezes o eclipse,
depende do tempo que acontece o eclipse, esse eclipse ele vai ficar, tem essa duração de até 6 meses, então, para acontecer, né, esses reflexos. Mas os eixos que os eclipses acontecem, normalmente eles ficam 2 anos, esse vai ficar 2 anos e meio, então é um processo, né? Daqui uma semana não. Esse mês a gente ainda tem mais um eclipse quando o Sol ingressa em Áries também. Então, sempre que tem um, já tem outro em seguida, tá? Mas daí não diz tanto questão ao povo, já diz mais em questão a quem tá nessas figuras de poder, de governo, fala mais sobre isso, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se tem algo a mais para mencionar para vocês. Então, lembrando que os eclipses, eles acabam acelerando questões que já estão para acontecer, que já estão acontecendo. Então, ano passado a gente já teve um eclipse nesse eixo, então às vezes ainda está desenrolando algumas coisas nesse sentido, tá? Então, como eu falei, eles têm essa duração longa, assim, sabe? Não é coisas que normalmente acontecem no dia, tá? E deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. E 4 e 6, a Lua, ela fez um trígono com Urano, então eu acho que evidencia ainda mais esse caos, esse descontrole, essa necessidade de não querer controlar as coisas, já que Urano ele vai falar sobre ruptura, sobre quebra de padrões, sobre se libertar. Então eu vejo esse momento de trígono favorecendo essa liberdade, essa vontade de liberação, de soltar, né, de se abrir um pouco para esse inesperado, para essas situações assim mais que envolvem uma criatividade, sabe? Que envolve insights, se abrir para os insights, questões nesse sentido. Então eu vejo que só aumenta essas questões do eclipse, da lua cheia, tá? 14h47, então é o próximo aspecto, a Lua vai fazer uma oposição com o Netuno. Então mais uma oposição, agora com esse planeta que é invisível, olho nu, que fala sobre questões emocionais, inconscientes. Então às vezes, quando tem esses aspectos com o Netuno, a gente se sente um pouco fora da realidade, assim, um pouco descompassada. Então favorece mais essas práticas meditativas, espirituais, artísticas, criativas, sabe? Até para dissolver essas questões assim que podem estar nos bloqueando de alguma forma. Então também é mais um momento ali de convite assim para se entregar entregar todo esse excesso de controle, de perfeccionismo, né? Que traz essa lua em Virgem fazendo essa oposição com esses astros em Peixes, né? Que já aconteceu de madrugada com Saturno em Peixes, com Sol em Peixes e agora Netuno em Peixes. E aí, 15h59, quase 16 horas, a Lua vai ingressar no signo de Libra. Então, a gente sai desse terreno mais mental, mais regido por Mercúrio, né? Virgem é um signo de terra, mutável, então essa busca muitas vezes de melhora, de reciclagem, e Libra se volta agora para as relações, se volta para a beleza, para a estética, para o social, para o equilíbrio, para a harmonia. Então tem uma mudança de ritmo, uma mudança como a gente olha para as nossas emoções, para o nosso corpo. Então a gente pode ficar mais animado um pouco, né? Mais 22 e 27 a Lua já vai fazer um trígono com Plutão. Mais um aspecto ali que leva essa intensidade para as emoções, para a gente perceber essas questões ocultas que estão bloqueando as nossas emoções, que estão nos oprimindo. Então, pode ser um bom momento para a gente olhar, conversar com os nossos medos, as nossas inseguranças, o que tem roubado a nossa energia, nos bloqueado, o que você tem reprimido. Aceitar também que a gente tem um lado destrutivo, sabe? Porque Plutão ele vai falar sobre isso, esse processo de morte. E o quanto a gente precisa abraçar esse nosso lado de destruição, né? No sentido de deixar morrer coisas que não precisam mais também, tá? Então eu vejo isso. Amanhã, 3h46, o Mercúrio ele vai ficar retrógrado. Então, nessas horas antes do Mercúrio trocar de movimento, não é recomendado fazer nenhuma prática envolvendo o Mercúrio, assim, que não seja habitual, sabe? Então, fechar um negócio, que é assunto mercurial. Vou começar a escrever uma tese aqui. Sabe? Não é recomendado porque eu sempre trago essa visão quando tem essa troca de movimento dos planetas, que mesmo que ele esteja indo para frente,
quando tem a troca, tem esse momento de pausa, tem esse momento de freio. Então, o que quer dizer? Que quando a gente tá, o Mercúrio ali, ele tá estacionando e a gente quer fazer algo, isso tende a paralisar. Então, por exemplo, eu vou pedir uma coisa bem na hora que o Mercúrio tá fazendo essa troca de movimento. Faz quando você pedir alguma coisa lá, pedi um objeto, comprei um objeto, ele fica parado lá por um tempo, entende? Às vezes acontece coisas nesse sentido. Então, se puder evitar, é melhor evitar, tá? Essas questões mais importantes e tudo, né? Então, pode ser importante, assim, porque esse momento que troca o sentido é um momento mais tenso, tá? Depois o Mercúrio, vamos dizer, ele se acostuma a estar retrógrado. Mas sempre que tem essa virada, tem essa pausa, né, para fazer essa troca de movimento. Então, como vai ser 3h46 da manhã, já avisando vocês. E é isso, gente. Então, amanhã a gente daí vai ficar com a Lua em Libra, vai ter oposição com Vênus, mas daí amanhã a gente conversa mais. Então, agora, esses momentos, assim, então, da Lua cheia, do eclipse, eles trazem, assim, intensidade, trazem um certo caos. Então, eu até postei ontem, não é o momento de você decidir algo, não é o momento, assim, de ter essa impulsividade, é um momento mais de reflexão. Toda lua cheia é um momento de refletir. Deixa eu ver o que veio à tona. Deixa eu perceber. Deixa eu olhar aqui, nossa, eu tô lidando muito mal com o meu sono, eu tô lidando muito mal com o meu corpo, muito mal com os meus hábitos. Eu tô tendo um relacionamento tóxico aqui com a matéria, sabe? Com as questões materiais da minha vida. Então é um momento mais de perceber, porque daí na lua minguante é mais favorável para cortes, para ajustes, para liberações. Agora é o momento de insights. Então percebe, olha ali a casa, eu acho que eu já vou gravar um áudio assim mais curtinho falando para os temas para cada um, para vocês já terem. Mas é isso, mas percebe, o que está acontecendo já está acontecendo. Então é mais sobre você meditar, sobre você trazer essa atenção para si mesma, para suas sensações físicas principalmente, porque o teu corpo já está te dando sinais, o teu corpo já está te enviando mensagens, tá? Então é isso, continuem buscando essas práticas mais para relaxar, para meditação, de introspecção, porque principalmente se você está sentindo, né, esse caos, se você está sentindo um certo descontrole assim durante o dia de hoje, tá bom? Então é isso, gente. Bom dia e até amanhã.